Boa noite a todos mais uma vez. Casa cheia, muito gostoso ver a casa cheia, né, Getúlio? Muito bom. A Marina comentou, tem pessoas aqui que estão vindo pela primeira vez? Então, eu tenho obrigação de dar um recado que todo mundo já sabe, mas é minha obrigação. Vai ser repetitivo para a maioria. Mas, enfim, aqui é uma casa de caridade e a casa exerce essa caridade de vez em quando, permitindo que eu venha aqui apresentar um pensamento. Então, voltem nas próximas semanas, que vai ser muito melhor, tá? Não tomem por hoje o nível. Por exemplo, eu tenho uma cola e eu preciso usar essa cola. Mas, enfim, agora que a gente está aqui, vamos então pedir a Jesus, né, que nos auxilie no entendimento, que aquilo que a gente conversar aqui, aquilo que for exposto, sirva para o nosso melhoramento, para que a gente consiga aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida. Esse é o nosso objetivo maior. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensas tereis isso? Sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nosso objetivo hoje é sair daqui perfeitos. Não vai ser muito difícil, porque a gente já está quase lá, certo? Esse ensinamento de Jesus, está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, começa no versículo 44. Esse trecho, capítulo 5 de Mateus, ele é conhecido, ficou conhecido, entrou para a história como o Sermão da Montanha. Todo mundo deve conhecer, todo mundo deve ter alguma noção do que se trata o Sermão da Montanha. Ele foi proferido no início do ministério público de Jesus. Então, naquela época, na época desse pronunciamento, Jesus já arrastava pequenas multidões. Eu imagino que para a época, 20 pessoas juntas já devia ser uma pequena multidão, né? Mas enfim, Jesus já arrastava as pessoas, ele já curava doentes, ele já tinha começado a se expor para o mundo. Então, em determinado momento, ele se viu cercado de muitas pessoas, e para fazer esse ensinamento, esse compêndio de ensinamentos, né, que ficou conhecido como o Sermão da Montanha, ele subiu num morro, num morrinho, vamos dizer assim, e as pessoas se sentaram ao redor. Tudo isso é muito simbólico, porque a gente não pode esquecer que a linguagem toda da Bíblia, do Novo Testamento, do Velho Testamento, principalmente do Novo Testamento também, ela se utiliza de símbolos, né? Então, o fato de subir ao monte já é uma coisa simbólica que talvez para a gente hoje acaba se perdendo um pouco, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, que Moisés também recebeu a tábua dos 10 mandamentos no alto do monte. Então, tudo isso é simbólico. O Sermão da Montanha se tornou algo tão importante, tão conhecido, que muitas personalidades que não são da vertente cristã, que não professam a fé cristã, quando tiveram conhecimento do Sermão da Montanha, do que está ali contido, se pronunciaram, fizeram comentários. Na internet é muito fácil a gente achar, por exemplo, que Einstein, que era judeu, ele falou bem do Sermão da Montanha. Ele teve contato e disse, olha, é algo relevante. A gente teve personalidades também budistas, né, do ramo budista, que conheceram o conteúdo moral do Sermão da Montanha, se pronunciaram. Pessoas que são da religião hindu, por exemplo, Mahatma Gandhi, que ele pronunciou uma frase que ficou muito conhecida e que é muito profunda. A frase é a seguinte: se toda a literatura cristã desaparecesse e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Nada estaria perdido. Porque realmente a gente pode considerar o Sermão da Montanha como todo como uma síntese daquilo que é o ensinamento de Jesus, daquilo que foi a vida de Jesus. Em diversos atos, em diversos momentos,
dos evangelhos, a gente consegue encontrar relação com o que está descrito no sermão. Lá nesse momento, nesse evento, Jesus deixa claro que ele não veio para abolir a lei de Moisés. Ele não era contrário à lei. Mas sim que ele tinha vindo para que ela se cumprisse. Ele veio para dar-lhe pleno sentido. Ou seja, ele trouxe uma chave nova de interpretação daqueles ensinamentos. Ele não tirou tudo que existia e colocou uma coisa nova. Muito pelo contrário. Ele utilizou a base da religião judaica e renovou. Então, quando ele se pronunciava, já não era mais apenas o não matar da lei antiga. Agora era não fomentar a ira. Já não era mais o não adulterar. A partir de agora seria não alimentar impurezas no coração. Já não valia mais a tal vingança, o olho por olho, dente por dente, que era uma coisa legal, estava na lei, você podia cumprir o olho por olho, dente por dente. A partir de agora você deveria perdoar os seus inimigos. Então foi transformador o que ele fez. Foi, portanto, uma reforma. Ele reformou a lei antiga, porque quando você faz uma reforma, o que você faz? Você mantém a base, mantém a estrutura, mantém o que é bom, o que é firme e renova o que está corroído, o que está desfigurado, o que não está bom, o que precisa ser trocado. Então Jesus reformou a lei. Isso a gente já sabia, eu não estou contando nenhuma novidade, mas é só para a gente se contextualizar. Inclusive, ele combateu os exageros. Por exemplo, aquele apego absurdo para nós, né? Aquele apego demasiado que as pessoas tinham com o dia de sábado, chegando ao ponto de ser proibido você ajudar alguém. Jesus foi muito criticado quando curou um doente no dia de sábado. Você não podia fazer o bem, de tanto que o dia de sábado era sagrado. Não precisa pensar muito para a gente entender que isso não faz muito sentido. Claro, a gente está falando de um tempo passado, não é? Ele também combateu o comércio no templo, ou seja, você ia no templo para orar e tinha os vendedores. Jesus chegou lá e quebrou tudo. Falou, tá errado, tá errado. Então ele combateu as práticas exteriores. O que Jesus trouxe foi uma interiorização de tudo aquilo, daquela lei que já existia. A partir de agora, desse momento que eu estou aqui com vocês, vamos olhar menos para fora, vamos olhar mais para dentro da gente, do que a gente está fazendo. Então, foi um grande resumo. O Sermão da Montanha é um grande resumo da doutrina cristã. Da mesma forma que Jesus fez isso lá atrás, 2000 anos depois, aos flashes. Eu não dou conta. Né? Instagram. Da mesma forma, 2000 anos depois, quem que vem? A terceira revelação, o Espiritismo. E vem fazer o quê com aquela religião que existia, com aquela moral que existia? Vem renovar. Em momento algum, qualquer linha da doutrina cristã vai contra, ou combate, ou diz o contrário do Evangelho cristão, do Evangelho de Jesus Cristo. Então, foi mais uma vez uma renovação, mais uma vez uma chave de entendimento para a gente viver aquilo que estava vindo. Por quê? A humanidade chegou num ponto que está legal, já dá para a gente aprender uma coisa nova. Vocês já aprenderam tudo que tinha para aprender? Não, ainda não. Mas já dá para a gente começar a ter uma visão nova. Então foi mais uma renovação. Mas, voltando agora para o nosso tema, voltando para a nossa frase, será que Jesus espera mesmo de nós, de cada um de nós, a perfeição que a gente atribui a Deus? Né? Quando ele disse, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Será que ele julgava que a gente tem mesmo essa capacidade? Não, né? Não. Por vários motivos. Primeiro, porque a gente sabe que a criatura, nós somos criaturas, nós vamos alcançar a perfeição relativa. O máximo do máximo do máximo que a gente vai conseguir de perfeição, algo que a gente nem consegue imaginar, não é a perfeição divina. Certo? Caso contrário, a gente seria Deus também.
Um dia a gente seria Deus também. Enfim, o que a humanidade pode alcançar, então, é essa perfeição relativa que um dia a gente vai descobrir. Talvez demore um pouco, mas a gente vai chegar lá. Então, quando a gente precisa concentrar esses entendimentos, poxa vida, o que Jesus quis dizer então? Por que ele falou sede perfeito, se ele sabe muito bem que não, né, sede perfeito como é o vosso Pai Celestial, se ele sabe muito bem que é algo inatingível, o que é que ele quis dizer? Onde a gente vai procurar? Ao silêncio. Onde a gente vai procurar? Na doutrina espírita, lógico. Vamos procurar as respostas, certo? Então, eu organizei um pensamento para tentar entender o que foi que ele quis dizer. E eu entendi, eu achei que lá no Livro dos Espíritos, Kardec classificou os espíritos por uma ordem de avanço, uma ordem de esclarecimento moral. E ele dividiu todos os espíritos em 3 classes. O Kardec era um cientista, um pedagogo, era um homem, né, da ciência, ele gostava da organização das coisas, tanto que ele organizou mais ou menos, né? Ele era um organizador, tudo tinha que ser sistematizado para ele. Então ele organizou os espíritos em classes, em ordens. 3 grandes ordens, divididas em classes. Claro que isso é mais um sentido pedagógico, né? Nenhuma pessoa se encaixa exatamente em uma ordem, em uma classe. É um sentido pedagógico. Mas ele criou 3 grandes ordens e começou a explicar essas ordens da menos esclarecida para a mais esclarecida. E ficou assim, ó. Terceira ordem são os espíritos imperfeitos. Vou ler para vocês. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Doeu um pouco ler isso. Doeu. Kardec dividiu essa ordem em 5 classes. Eu não vou, claro, a gente não vai entrar em cada uma delas, mas ele dividiu em 5 classes. Segunda ordem, espíritos bons. Vou ler de novo. Predominância do espírito sobre a matéria. Aqui, na segunda ordem, o espírito já predomina sobre a matéria. Deseja o bem. Compreendem Deus e o infinito. E já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que lhes une é fonte indefinível de ventura, de alegrias, que não vêm perturbar essas pessoas nem a inveja, nem os remorsos e nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Essa é a segunda ordem. Também doeu um pouco ler, porque eu não me senti muito enquadrado ali, ainda. Dividiu essa segunda ordem em 4 classes, também de acordo com o esclarecimento. E, finalmente, a primeira ordem, aquilo que ele chamou de primeira ordem. Que ele chamou, ele atribuiu o nome de espíritos puros. São os espíritos que a compõem, percorreram todos os graus da escala, eles não surgiram nessa escala, e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Quais são as impurezas da matéria? Apego, inveja, egoísmo. Tendo alcançado a soma de perfeição, olha que importante, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais que sofrer provas nem expiações. Olha que interessante. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Será que não é isso o que a gente consegue atingir? Será que não é isso? Talvez seja esse o nosso ápice da nossa perfeição? Não tenho como dizer. Não sei dizer. Porque vamos botar o pé no chão, né? Eu não consigo nem seguir o que foi ensinado há 2000 anos atrás. Como é que eu vou querer entender o que é ser um espírito puro? Não dá. Não dá. Simplesmente não tem como a gente querer entender. Quer dizer que essa primeira ordem é o ápice? Ele não vai evoluir mais? Duvido muito. Duvido muito. Tem muito chão ainda para evoluir. Pode ser um espírito crístico, por exemplo. Enfim.
Cada um, no seu íntimo, tá? Faça um julgamento de qual ordem você se enquadra. Tá bom? Não precisa falar para ninguém. Vamos manter a descrição. Vamos manter a descrição. Né? Essa primeira ordem dos espíritos puros, Kardec não dividiu em nenhuma classe. Porque não tem como ser meio puro. Ou você já atingiu aquele estágio, ou você está a caminho. Ou você está a caminho. Bom, sendo assim impossível a gente atingir a perfeição crística, desculpa, sendo assim impossível a gente atingir a perfeição divina, né? A gente não vai chegar na perfeição de Deus, o que é que Jesus quis dizer? O que ele nos ofereceu com esse ensinamento, com essa frase, o sede perfeitos, foi um objetivo. Esse é o nosso objetivo. Continuar a nossa evolução. E para alcançar essa meta, esse objetivo, primeiro a gente precisa conhecer qual é o objetivo, onde é que eu tenho que chegar, o que eu tenho que fazer para superar a matéria, para eu ser, então, um espírito da primeira ordem. Onde é que eu fui procurar a resposta? No Livro dos Espíritos, na doutrina cristã, na doutrina espírita. E aí eu fui parar onde? Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Qual é? Essa é famosa. O que é Deus, exatamente. E a resposta também é famosa. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Agora deu para entender, né? Não, né? Não dá. Não dá. Você vê que é uma resposta clara, objetiva, direta. O que é Deus? É isso aqui, ó. Deus é isso aqui. Mas deu para entender? Não deu. Eu entendo que é tudo. O que é Deus? É tudo. É o máximo que eu consigo entender. Kardec, também quando recebeu essa resposta, ele deve ter falado, cara, tá bom, mas e aí? Né? E aí? Tanto que ele continuou fazendo perguntas, né? E aí eu fui bater lá na pergunta 10, número 10, que é assim: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Olha que pergunta. Um complemento daquela primeira. Ele devia estar com a primeira martelando aqui ainda. E pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Resposta dos espíritos: não. Falta-lhe para isso um sentido. Então dá para entender o porquê que a primeira resposta foi vaga. Porque não adianta tentar explicar que a gente não tem nem o sentido. A gente tem tato, e agora, hein? Tato, olfato, paladar, visão, audição. A gente tem os 5 sentidos. Falta sentidos para a gente interagir com o que é tão sutil. A gente não vai entender. Por exemplo, tenta explicar para uma pessoa que tem problema auditivo, uma pessoa que não ouve, o que é um barulho, ou o que é uma música, ou o que é uma moto que passa estralando. Não dá, a pessoa não tem o sentido. É exatamente a mesma situação. Então essa é uma chave importante para a gente compreender os seres perfeitos também. A gente não consegue sondar o que é Deus. Vamos nos contentar em imaginar que Deus, nós vamos entender um dia. Por enquanto, estamos a caminho. Kardec estava satisfeito? Não. Ele não estava satisfeito. Eu acho que essa foi a última, porque depois os espíritos falaram, meu amigo, né? Você tem um monte, você tem 1000 e poucas perguntas para escrever. Pergunta 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Não é a 10ª. Vou ler de novo a 10ª. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Essa é a 10ª. A 11ª. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta: sim, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Ótimo, um dia a gente vai chegar lá. Corresponde dizer o quê? Que a compreensão de Deus, compreender Deus, está diretamente ligado com o grau de adiantamento da pessoa, do ser, do espírito. Você vai compreender Deus conforme você se elevar, meu amigo. Aqui de onde você está não dá. É como se a gente tivesse
numa estrada, saindo de um vale, subindo uma montanha. Quem já subiu um pouco mais, consegue enxergar mais quando olha para trás. E consegue enxergar mais quando olha para frente também. Quem está um pouquinho mais embaixo, não consegue enxergar tanto. Essa é uma analogia. Então aqui a gente vê que as chaves interpretativas que o Espiritismo nos oferece são plenamente válidas, estão 100% de acordo com o Evangelho cristão. Por quê? Vamos ler de novo a frasezinha que a gente está estudando? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Deus. Ou seja, o Deus que vocês conhecem. Não queiram ser perfeitos como perfeito é o meu Deus, porque eu já subi na estrada. O Deus que eu enxergo daqui, meu amigo, eu estou correndo atrás para alcançar. Com certeza absoluta. Jesus estava correndo atrás para chegar mais além. Imagine o quanto a gente tem que andar ainda, o quanto essa estrada está longa, mas a gente vai conseguir. Então, essa perfeição, essa sim é atingível, essa a gente consegue atingir. A perfeição do Deus que a gente enxerga, a gente consegue atingir. Consegue, Luzia? A gente tenta. A gente tenta, mas é possível, é possível. Por quê? Porque o Deus que eu conheço, o que ele espera de mim? Ele espera de mim só que eu seja empático com o meu irmão, que eu perdoe um erro, que eu releve uma ofensa, que eu consiga olhar para alguém que me prejudicou e não desejar o mal para ele. Isso é pouco, gente. A gente consegue isso. Vocês conseguem isso. Se eu conseguir, vocês conseguem. Coitado. O Deus que eu conheço, então, ele espera muito pouco da gente. Espera que eu não ataque o erro do outro pelo simples fato de que eu também posso errar. Que eu não ignore o sofrimento de um semelhante, porque amanhã, uma encarnação, 2, 3 depois, sou eu que vou estar necessitado. Eu que vou precisar de auxílio. Então isso é possível. Vamos ler ponto a ponto, então, a frase completa. Primeiro, amai os vossos inimigos. Será que um espírito puro tem algum inimigo? Será que ele consegue chamar alguém de inimigo? Sinto muito. Não, não, né? Inclusive, um parênteses, o próprio Divaldo, né? Que faleceu agora 2 dias atrás. Se ele é ou não um espírito puro, não sou eu que tenho que dizer. Que ele está mais adiantado que eu, sem dúvida nenhuma. Não, né? Ele ainda está na caminhada como a gente. Mas, enfim. No filme, o filme que a gente assistiu agora juntos aqui, tem um espírito que é um obsessor dele de muitos tempos, né? Um inimigo que, alguém que deseja muito destruí-lo e pôr por terra tudo aquilo que ele fala. E em algum momento o Divaldo vê aquele obsessor como inimigo? O obsessor, sim, tem ódio dele, né? Mas o Divaldo, em algum momento, tem aquele obsessor como inimigo? Não, né? Quer dizer que ele já, Divaldo, sem dúvida nenhuma, já enxergou muito. O que a gente está discutindo aqui hoje, o Divaldo já enxergou faz tempo e está trabalhando para isso. Um grande exemplo para nós, né? A gente leu o primeiro ponto. Segundo ponto, fazei o bem aos que vos odeiam. Não é de quem nós odiamos, não é fazer o bem a quem você odeia. Porque primeiro você não pode odiar ninguém. Começa daí. Se você odeia alguém, para então, dá um passo para trás, que você ainda não chegou nem nesse estágio aqui. Fazer o bem aos que vos odeiam. Se alguém, por acaso, porventura, tiver alguma coisa contra você, faça o bem, ajude. Ajude aquela pessoa a tratar aquele sentimento. Esse é o segundo ponto. Terceiro, orai pelos que vos caluniam. Como dói, né? Quando alguém intencionalmente machuca a gente, né? Seja falando mal, seja excluindo, seja, enfim, prejudicando a gente de alguma maneira, como dói, como machuca a gente, né? E a gente ser capaz de orar por essas pessoas já é um avanço, já é um avanço.
Se você não desejar o mal e, além de tudo, conseguir colocar essa pessoa na sua oração, já é um avanço. E a gente tem que reconhecer também as nossas pequenas vitórias, né? Então, já estou finalizando, tá? Dentro da minha capacidade de interpretação, se a gente fosse traduzir, se eu fosse traduzir, se fosse me dar a permissão de traduzir um pensamento desse, né, ser de perfeitos, eu escreveria assim: quer alcançar a perfeição? Primeiro, se esforce para que ninguém tenha motivo para te chamar de inimigo. Se por acaso isso acontecer, não meça esforços para que todo desentendimento seja esclarecido. Segundo, reconhecendo que o ódio é um veneno perverso, não permita que ninguém jamais se intoxique desse veneno por sua causa. E se por um equívoco da sua parte isso acontecer, e o ódio surgir no coração de alguém, imediatamente administre o antídoto para esse veneno, que é um pedido sincero de desculpas. Reconheça o seu erro, peça desculpas. Terceiro ponto. Se em algum momento a calúnia envolver o seu nome ou a nossa pessoa, que a gente se esforce para entender que todo mundo está na mesma estrada e que a oração é sempre o melhor caminho. Foi assim que eu consegui traduzir. Espero que tenha feito sentido para vocês, espero que tenha sido válido e que, resumindo, que sejamos perfeitos como o Cristo vem tentando nos ensinar. Se a gente conseguir isso, a gente já pode ficar muito feliz. Muito obrigado. Obrigada.